Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Tá começando mais um Sofá Financeiro. Eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosa deste podcast que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo. É isso, gente, é no mundo. A gente não tá falando aqui só do nosso país, não. A gente tá falando do mundo. E é isso aí. Hoje tem mais um episódio muito especial aqui no programa. A gente senta e conversa, vocês já sabem, senta e conversa sobre temas relacionados aí com o mercado tradicional, mercado cripto, histórias de vida, de carreira, empreendedorismo. A gente traz aqui pessoas para inspirarem vocês também. Então, para bater esse papo hoje, eu convidei o professor Bruno Contardi. Ele é cientista do trabalho com MBA em blockchain para negócios, é head e especialista em criptoativos da Neológica e professor do MBA em criptofinanças, que é uma parceria entre a Neológica, a Invest Academy e o IBMEC. E o Bruno também compartilha aí conteúdo nas redes sociais, conhecimento, né, com seus seguidores. Vem para cá, Bruno, seja bem-vindo. Legal, boa noite, Carol, boa noite, comunidade, tranquilo, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e animado aí compartilhar um pouquinho mais da Blockchain Revolution e o mundo além do trade ali com cripto, né? É isso aí, Bruno, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. E hoje, claro, eu vim em homenagem, né? Não vim com a minha tradicional camiseta da Mulher na Bolsa, mas eu vim com a Monacoin ou Bitlisa. E aí eu peço a ajuda de vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para deixar aí nos comentários o que vocês acham melhor. Monacoin ou Bitlisa? Isso aqui em homenagem ao Bruno no dia de hoje. Bruno, conta pra gente aí como é que foi a sua jornada até você encontrar com a blockchain. Porque eu acho que quando a gente pensa, né, sempre vai ter uma virada de chave, um momento pelo qual o blockchain atravessou a nossa vida e falou assim: oh, peraí, vamos estudar, porque tem uma coisa aqui interessante acontecendo, tem uma revolução acontecendo e você precisa participar disso. E no meu caso, foi em 2018, quando eu fiz uma transição de carreira muito maluca, né? Eu saí do universo jurídico e acadêmico também. Eu era professora e também coordenadora da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e servidora pública no Ministério Público. E as instituições em geral, assim, no Brasil, eu não sei hoje, mas até 2018, quando eu participava, elas tinham essa ideia muito de lavagem de dinheiro. Então, quando se falava em Bitcoin, especialmente, nem eram outras criptos, mas Bitcoin, especialmente, era sinônimo de lavagem ali naquele mundinho, né, do crime, né, como a gente chamava. Então, quando eu fiz a transição de carreira, passei uma temporada lá fora, e aí eu vi que isso estava acontecendo, eu falei, cara, eu preciso estudar, isso aqui é real, entendeu? Vou tirar aqui todas as minhas, os meus preconceitos, né, e as coisas que me falaram e vou sentar a bunda na cadeira, vou estudar. E foi isso que eu fiz. E aí eu quero saber de você, Bruno, como foi a sua jornada até encontrar a blockchain? Massa. Carol, primeiro, linda camisa, hein? Tá? Obrigada. Eu acho que quando a gente fala de Blockchain Revolution, Carol, a sua intro ela contempla muita coisa dentro do que a gente carrega nessa palavra de revolução, né? Seja numa revolução de indústria 4.0, seja de uma revolução de paradigma, né? Porque quando a gente começa a pensar em criptomoeda, criptoativo, blockchain, esse mundo digital, né? Metaverso, negócio, e-commerce, esse mundo digital, a gente está muito distante do que realmente é no dia a dia, né? Então, essa atitude de parar, estudar, pegar uma parte do seu tempo para realmente entender é muito revolucionário no dia de hoje, onde um vídeo de mais de 5 minutos já não te engaja mais, tá ligado? Então, isso já é muito avançado quando a gente traz a perspectiva de cripto, né? Todo mundo que começa nesse mercado já começa pela área de educação, já procura alguma referência nesse mercado que pelo menos que não tenha ficado milionário, mas tenha se mantido, né, nesse mercado. E até os milionários que ficaram também, porque teve uma leva disso também, né? Sempre nas altas acontecem novos milionários ali no mercado de cripto. Então, acho muito legal a gente dar esse destaque, porque a gente fala, né, que o entendimento de criptoativo, de blockchain, ele te dá um novo entendimento de como que é
as comunidades digitais, né? Aqui a gente está vendo a turma interagir, fazer os comentários aqui no chat, né? Isso nos anos 90 nunca foi pensado, né? Era uma outra cultura quando você entrava num .com, né, num .org, era cheio de receios, né? Então a gente já está nesse processo de revolução da web já faz um tempo, né? Agora com a blockchain a gente veio para a Web 3, né? Então a gente vai explorar um pouquinho mais disso. Mas eu queria só destacar isso mesmo, né? Mas voltando à sua pergunta, como que eu entrei, né, nesse mercado? Bom, é muito amplo, né? Vou tentar dar uma simplificada, mas eu sempre estive muito em contato com projetos sociais, projetos ambientais, né? Então, dentro da minha formação ali no colegial, eu sempre estive próximo de projetos em bairros, na biblioteca do bairro, sempre fiz teatro, sempre fui muito envolvido com artes, né? Sempre quis dar aula também, então sempre quis ser professor, escritor, sempre estava nessas ondas mais alternativas do que a minha turma que andava comigo, então sempre meio que fui o esquisitinho da turma, mas que pelo menos fazia umas poesias legais que impressionava a galera, né? No guardanapo. Eu acho que deve ser o nerd da turma, né? Para falar a verdade. Era quase um nerd, só que era um nerd fora da caixa. Gostava de ler, gostava de estar na rua com a turma, era bem isso. E aí, dentro desse processo, acabei, depois do colégio, assim, né, eu já queria dar aula, então fui fazer faculdade de História, tive uma experiência legal com educação, onde eu tive uma base bem legal com pedagogia, com educação libertária também. Dei aula no Estado por um ano, e depois comecei a dar aula em outros projetos ambientais de permacultura, bioconstrução, e comecei a fazer parte da gestão e governança desses projetos, né? Então, a minha visão começou a ampliar, e eu comecei a identificar que tinha um problema muito grande de financiamento, né? Então, tinha um projeto que eu participava em Minas Gerais, que era de fazer uma primeira EcoCity, né, com tecnologia de saneamento básico sustentável, muito voltada para a área da sustentabilidade, ali do que a gente entende por ESG hoje em dia, né? E tinha essa demanda muito grande de estar recebendo financiamento, não só de um único lugar, mas de outros lugares e até das pessoas que participavam ali nas obras, nas oficinas das técnicas e tal, né? E eu ajudava muito nessa parte. Então, eu comecei uma pesquisa em 2013, 2014, sobre plataformas de financiamento coletivo, né? Olha como que a blockchain vai chegar nesse meu radar que veio lá da educação e dos projetos e tal. Comecei a estudar sobre plataformas de financiamento coletivos, né, onde você faz recompensa por doação ou por incentivo de financeiros e tal. E em 2015 eu estava trabalhando já no setor de tecnologia, mais na área de atendimento ao cliente, já totalmente por texto, uma outra rotina de serviço. E nesse meio tempo, um amigo desse serviço aí que a gente fazia, que era uma das primeiras empresas de tecnologia aí do mundo, eu falando dos projetos para ele, né, do que a gente estava fazendo, com quem que eu estava falando, que aí nessa fase eu já estava dando palestra de permacultura, bioconstrução para prefeito, para equipe de prefeito, para grupos coletivos, turmas de economia solidária, economia circular e tal, era bem envolvido nesses temas. E aí esse amigo, em 2015 a gente teve essa conexão, em 2016 ele me apresentou o Blockchain Revolution, que é o livro do Don e Alex Tapscott. Deixa eu ver se eu estou até com ele aqui. Não, ele está lá na minha biblioteca, mas geralmente ele fica aqui na minha mesa. Mas é um livro que... Bruno, depois você compartilha ele nos seus stories, a capinha dele, e aí eu também coloco lá, reposto para a galera. Boa, pode deixar. O livro foi até traduzido aqui pelo Blockchain Research Institute Brasil, de forma totalmente descentralizada, autônoma, tomada de decisão de quem participou nesse processo, que foi o iniciador, o Cauã Amorim, que é o diretor executivo do Instituto de Pesquisa aqui, do qual me conectei com ele, faço parte ali das iniciativas do Instituto, da Kairos, dos eventos que ele organiza, gosto muito do jeito que ele aborda as DAOs, né, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. E aí li esse livro, né? E isso já tinha passado 3 faculdades que eu não concluí, 2 de história, 1 de letras, tentando encontrar meu lugar no mundo, aquela saga.
nesse meio tempo que eu conheci esse projeto, fiquei de estrada com meu livro de poesia, fiquei 1 ano viajando o Brasil ali de carona, e com essas conexões, o Blockchain Revolution me mostrou toda uma perspectiva de como que a confiança nas instituições chegaram a um limite. E quando eu falo nas instituições, não falo só na instituição pública, mas no mercado também. Né? A gente é marcado por crises econômicas na história que foram atropeladas por conta de ganância de mercado e também por conta da retenção do Estado. Né? Cada crise é uma crise. Né? A crise de 29 foi uma, a crise de 2006, 2007 ali foi outra. Né? E o Bitcoin ele nasce justamente nessa fase de desconfiança total nas instituições. Né? Que aí, onde o livro aborda, ele explica desde a origem da tecnologia social que a gente tem através das instituições, seja uma empresa, uma organização, uma entidade do Estado, que seja. E como que a tecnologia blockchain pode aperfeiçoar ou até mesmo, né, isso a gente pode até correr risco, mas substituir alguns intermediadores. Né? Então, isso foi uma grande ruptura dentro da história da humanidade, porque a gente nunca teve antes uma ferramenta open source, né, de código livre, fácil acesso, onde qualquer grupo de pessoa ou uma pessoa pode ir lá e emitir um valor simbólico, né, um token. Ela pode criar um código auto-executável, ela pode criar um banco de dados usando força computacional das pessoas espalhadas pelo planeta. Né? A gente nunca teve uma ferramenta na história que permitisse fazer a gestão de fundos que não fosse através de um banco ou de uma instituição financeira. Né? Então, quando eu li esse livro, aí eu dei o start. 2017. Olha, e eu acho que isso também é um reflexo do cansaço da sociedade de esperar pelo poder público, fazendo sempre assim, eu vou esperar. E nessa de esperar, acho que a sociedade ela foi se organizando até chegar nessa revolução que a gente está vivendo. Claro que ela começou lá atrás, mas eu acho que hoje, em 2022, 2023, ela está muito mais latente, assim, porque várias pessoas de várias camadas sociais, elas já têm noção do que é blockchain, né? E como se dá essas transações pelas criptomoedas e etc. Não só isso, mas é muito mais abrangente do que isso, né? E quando a gente pensa dessa forma, dá aquela vontade de participar, de estar junto ali, né? De fazer história também. É isso, e isso me chamou também. Então, hoje a gente tem até umas músicas da cultura de cripto, né? Que é We Gotta Keep Building, nós temos que continuar construindo. Né? O Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, ele não é uma pessoa reconhecida, ele é uma pessoa anônima. Né? A gente não tem um perfil dele traçado, a gente tem um perfil dele em fóruns, em e-mails, tal, mas a gente não sabe exatamente quem é. Eu até brinco assim, ó. Vai saber se ele não é uma mulher, né? A gente fica falando do Satoshi. E mas se for uma acho mulher? Que, pelo que a gente tem de mapeamento, a ideia é que todos nós possamos ser Satoshi Nakamoto, né? É só a gente assumir o nosso papel. Então, eu comecei a fazer isso. Então, eu entrei numa graduação pelo DIESE, junto com a USP, sobre ciências do trabalho, para entender esses movimentos de transformações na indústria. Né? No primeiro momento, eu estava fazendo uma pesquisa sobre cosmocracia, e aí fui encaminhando dentro da pesquisa que eu fazia junto ali em 2016, com um livro, me aproximei muito mais da indústria, né? Eu estava muito mais na parte de governança e fui mais para a parte de produção. Aí que eu comecei a entrar mais para a indústria 4.0, desenvolvi uma pesquisa junto ao DIESE sobre a tokenização dos recursos do movimento sindical, né, de toda a estrutura que o DIESE se estabelece ali. E depois acabei fazendo um MBA em blockchain para negócios, porque eu já estava trabalhando nessa área. Né? Então, em 2017, 2018, eu entrei profissionalmente para trabalhar na indústria. Né? Trabalhei nas principais corretoras aqui de cripto do Brasil, né? As exchanges, tipo o mercado Bitcoin. E depois escalei para trabalhar para um grupo de chinês globalmente reconhecido ali, onde liderei alguns negócios das exchanges desse grupo, dos projetos tokenizados deles, de iniciativas aqui na América Latina.
Eu trabalhei muito com a educação corporativa, ajudando essas empresas a implementar produtos e serviços de cripto, dando treinamento para as equipes também que iam vender esses produtos. Acabei indo para Dubai, nos Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, acabei indo lá dando palestra, dando treinamento também aqui na América Latina. E isso tudo usando o conhecimento digital, criando estratégia, vendo o que funcionava, né? Tipo, eu vim ali daquela área mais ambiental, mas toda a formação eu fui procurando curso de Business Development for Startups, né? Como que é a metodologia lá do Golden Circle, tem a da Startup Enxuta, da Lean Startup também, que eu fui me apropriando. Então, você vai entendendo qual que é o seu papel nessa indústria e como que você pode participar dessa revolução, muito além de comprar o Bitcoin, né? De você realmente ajudar a fazer uma transição de HTTPS para DEP, né, que é um novo protocolo mesmo de infraestrutura de rede, né? Então, a partir disso mesmo, desse livro, que eu comecei a entrar na área de tecnologia. A área de educação eu sempre tive envolvido, né, sempre procurei essas formações. E hoje, na Nelogica, eu assumi essa parte educacional, trazendo essa experiência corporativa e educacional para dentro aqui da área do Invest Academy, do MBA, onde a gente, junto com o IBMEC, traz um MBA de criptofinanças, não para preparar um trader, não para preparar um desenvolvedor, mas para preparar um profissional dessa indústria e como atuar nela, quais são os principais aplicativos, plataformas, redes que você vai usar, as blockchains, os protocolos que você pode usar, que já são institucionalmente falando usáveis, né, que já tem instituições por trás. Então tem bastante coisa ali no MBA que a gente explora, que é tudo hands-on, para o profissional de criptofinanças realmente sair preparado para ser inserido na indústria ou lançar mesmo um negócio, né? Perfeito, Bruno. Falei bastante, hein, Carol? Acho que ficou... Não, aqui a casa é sua. Inclusive, eu estou desde a semana passada fazendo, né, essa propaganda aí para a galera que nos acompanha, para quem tiver interesse em se inscrever no primeiro MBA em criptofinanças do Brasil. Eu acho que isso é realmente disruptivo, né? O que Invest Academy está fazendo, juntamente aí com o IBMEC. E para quem tiver interesse e estiver ligadinho aqui nos nossos canais, é só acessar o link que está aqui embaixo na nossa bio, está no perfil, está na descrição do vídeo, de onde você estiver assistindo, porque você consegue esse desconto de 10% aí no MBA em criptofinanças. E eu vou compartilhar, inclusive, aqui o perfil do Bruno Contardi, @Bruno Contardi aqui no Instagram. Então, se você estiver nos assistindo, cola com ele, porque é muito conhecimento também ali que ele compartilha com vocês. Além disso, ele compartilha esporte, gente. E todas as pessoas que se sentam aqui no Sofá Financeiro é impressionante, né? A gente dizem que a gente atrai semelhante. Então, todo mundo é esportista, todo mundo pratica algo. Bruno, conta pra gente aí das artes marciais. O que você pratica? Eu gosto muito, viu? Já faz um tempinho que eu pratico. Eu pratico Kenjutsu, que é a arte da espada samurai, né? É aquela coisa mais tradicional, não é Kendo, né? Então, esse daí é do Kenbo Tenshin-ryu, né? A família do Kenbo, a família do Kenjutsu, que é a família do Karatê. Então, pratico 4 artes marciais, né? Durante a semana, além dos treinos, né? De academia, de funcional também, para manter um condicionamento massa de guerreiro, né? Aí, ó, esse daí foi na formatura. E isso ajuda muito, né, na nossa vida profissional. Eu acho que eu não ajuda. consigo. Quando você vê o Bitcoin chegar a 11, 12 mil dólares, você não tem o samurai na cabeça. Bruno, é isso aí. Tem que ter realmente ali um preparo físico também para conseguir acompanhar e preparar mentalmente para as intempéries aí que a gente enfrenta, né? Bruno, semana passada a gente, né, recebeu aí, eu recebi principalmente com uma dor, um pesar no coração, assim, porque existe um projeto de lei que criou a Política Nacional de Educação Digital no Brasil. Certo. E aí o presidente da República ele vetou alguns artigos que eu considero importantíssimos. Entre eles ali, ele vetou o artigo que previa a inclusão da educação digital, computação, programação, robótica,
no currículo dos ensinos fundamental e médio. Ele excluiu também uma garantia ali de prioridade de financiamento pelo FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, nos programas de imersão de curta duração, em técnicas e linguagens computacionais para estudantes matriculados nos cursos profissionais e tecnólogos e etc. E por fim, ele vetou também a inclusão da definição de livro, das publicações digitais equiparadas ao livro físico. E quando eu li, assim, aquilo me deu uma dor muito grande por ser professora, por trabalhar com educação a minha vida inteira e por ver que, às vezes, assim, em determinados aspectos, o Brasil, ao invés de avançar, ele está retrocedendo, né? E eu queria saber, assim, como você vê o futuro da educação digital no Brasil? Eu acho que ela vai ser cada vez mais ela vai cada vez se tornando remota, né? Eu acho que as pessoas estão começando a entender essa questão do autoaprendizado e procurando mecanismos de como fazer o autoaprendizado ser eficaz, não só ficar assistindo vídeos, né? As pessoas estão procurando essas metodologias e vai caber o papel do educador a se adaptar a essa nova realidade, né? Porque se a gente para pensar dentro do que você trouxe dessa revogação, a gente entende que existe um movimento mais conservador quando a gente pensa no âmbito digital, né? Porque o âmbito digital ele não tem muita centralização quando você passa da primeira camada ali das big techs, né? Então isso causa um descontrole muito grande da informação que você começa a dar autoridade para ela, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Uma parte do mundo está adotando blockchain para dar essa autoridade e uma outra parte do mundo está negando blockchain e negando o mundo digital, né? Então eu acho que quando a gente pensa num país como a Índia, que alavancou muitos negócios porque investiu em informação e educação em tecnologias para a base social e para a classe média, classe alta e classe AAA, que seja, começou a bancar viagens internacionais. Quem que se tornou o principal hub de desenvolvedores da Ásia? A Índia, né? Isso por quê? Porque teve uma base de educação onde preparou esses profissionais, né? Tem os profissionais bons, tem os profissionais ruins, whatever, mas eles estão lá conseguindo pelo menos auditar um código, participar de algum projeto, de uma sprint de uma empresa inovadora, ou estão criando novas empresas, né? Esse é o tipo de pensamento que a gente está começando a criar, que é uma academia não só analítica, mas também prática, né? Existem os projetos de extensões nas universidades hoje que se aproximam muito da comunidade social, da comunidade local, dependendo dos projetos, né? Então, eu acho que o grande lance da educação digital vai partir mesmo da necessidade gerada pelas inconstâncias que a gente vive, né? E o resguardar vai ser achar realmente cursos remotos, cursos gravados, cursos ao vivo, né? Como a gente está fazendo aqui agora, conversando com a comunidade em tempo real, trocando figurinha, fazendo comentário junto. Isso vai ser muito mais uma realidade educacional, uma realidade da educação dentro da experiência do aprendizado, né? No próprio MBA a gente já entende isso, e a nossa turma de MBA que é remota, a gente já cria como uma comunidade digital, né? A gente já tem a comunidade no LinkedIn, a gente vai ter comunidades em outros canais, para justamente reunir os professores, os tutores, os alunos, tudo no mesmo ambiente para gerar negócio, para gerar reportes, para gerar estudo, né? Porque uma coisa que o Cauã Amorim, que é o especialista em organizações autônomas distribuídas, fala que negócios digitais é baseado na interação, né? Então a gente tem que interagir e o estudante hoje no e-learning tem que estar engatilhado na interação, né? Por isso que a gente preza muito por isso, né? Com certeza. E ontem eu estava pensando nisso, porque falando sobre hoje, né? Falando aqui sobre Bitcoin, sobre blockchain e sobre educação também. Eu estava fazendo uma palestra, gravando uma palestra para um evento que vai ter em fevereiro. E aí eu estava falando sobre como investir nos Estados Unidos e como a pessoa começa e etc.
E, cara, deu um branco, assim, porque eu ia dar exemplos, e aí deu um branco. Aí eu parei para pensar, falei, cara, peraí, só um minutinho, vou buscar aqui as empresas que eu tenho aqui no meu escritório, né? Aí eu comecei a pensar, Apple, Microsoft, Nvidia, Logitech, Dell, e foi fluindo. Eu falei, caramba, eu só consigo pensar em empresas de tecnologia. Olha como é a nossa vida hoje. E em 2017, quando eu estava finalizando o meu mestrado, que é um mestrado em Direito e Negócios Internacionais, eu não tive uma única cadeira de tecnologia. Eu não tive uma única cadeira ligada a essa revolução que a gente está vivendo agora. Aí você pode até pensar, poxa, mas assim, aqui no Brasil, em 2017, não, na Europa, em Santander, na Espanha, a Sim. Universidade Europeia, a gente não ouvia falar. Ninguém falava sobre isso. Não tinha um professor para falar sobre isso. E aí eu falei, cara, 2017 foi ontem, né? Então, assim, é muito veloz, é muito rápido, e se a gente não se preparar, se a gente não tiver ali ligadinho no que está acontecendo e procurando evoluir, como você falou, às vezes ir além dos tutoriais, né, na internet, porque às vezes a gente realmente precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado. Eu acho que o MBA ele chega, né, com esse propósito também, né? De além de você no meu caso, eu trabalho com isso porque eu analiso gráficos de criptomoedas aqui o dia inteiro, né? Mas não necessariamente só para isso, mas para entender a tecnologia por trás, né? De você utilizar essa ferramenta principalmente para como forma, né, de evoluir na sua área e assim ajudar também a sociedade, porque nenhum conhecimento, quando ele é guardado, né, para gente, vai adiantar de quê? Né? Se você não compartilhar isso com outra pessoa, se você não tornar a vida da outra pessoa um pouquinho melhor com o seu conhecimento, acho que de nada adianta. Esse é o papel do professor e me incomoda muito assim quando eu vejo esse tipo de resistência a mudanças, principalmente no ensino público e principalmente com relação à educação digital. Eu acho que a iniciativa privada ela tem mecanismos muito melhores, assim, eu vejo, por exemplo, os meus primos, eles estão ali, são adolescentes e tal, estão no ensino fundamental, ensino médio, numa escola privada, e eles têm aula de robótica, de programação, eles têm aula de empreendedorismo. Falei, Sim. caramba, olha isso. Mas, infelizmente, quando a gente olha para o cenário da educação pública, a gente não vê nenhuma língua estrangeira muito bem ensinada, infelizmente, né? Então, o nosso papel hoje, eu acho que é muito maior para formar uma nova geração aí que venha E, se integrar, e a principalmente, gente né? pensa muito nisso, né? O nosso sistema aqui do MBA, nossa metodologia, ela não é baseada na pedagogia, mas sim na andragogia, que é no ensino para adultos. Né? Então, são pílulas de conhecimento que você, na sua rotina, pode estar ouvindo, um podcast do conteúdo da aula, que a gente vai ter aula de podcast também. Né? Então, não são aulas, são temas que vão sendo divididos em curtos vídeos para você ir acompanhando e contemplando seus temas. Né? O IBMEC ele traz muito essa expertise de como o Estado está absorvendo os criptoativos, como que modelos de negócios legítimos gerem receitas legítimas, né? Como identificar Ponzi, pirâmide, marketing multinível, esquema de Madoff, e poder analisar profundamente um white paper, um tokenomics, um roadmap, auditar um smart contract, porque aí o seu projeto, ou produto ou serviço que a sua empresa quer lançar, vai depender daquela chain que você usar para fazer o lançamento dele. Né? Você pode fazer isso híbrido, isso totalmente nativo em blockchain, você pode usar só uma DLT, você não precisa usar um token, né? Você pode fazer uma blockchain permissionada, semi-permissionada, pública. A gente vai explorando como que as aplicações desse protocolo de programação e aplicação novo, que é a blockchain, pode gerar negócios e resolver problemas reais. Né? Porque muita gente entende o preço do Bitcoin no gráfico, mas não entende qual que é o fundamento do que está por trás daquela comunidade. Né? A gente está falando aqui de comportamento de mercado, uma economia de comportamento. Né? O que ficou claro para todo mundo é que o gráfico ele ajuda muito, mas os dados off-chain e on-chain
ajudam bastante no caso da FTX, né? A gente tem um parceiro muito legal no Vector, que é o Coinmetrics, que tem um estudo profundo de como que os dados on e off-chain permitiram investidores de salvarem as suas reservas, né, as suas exposições, né, depois, e como que esse trabalho tem sido, né? É um negócio bem legal que a gente pode explorar, que a gente tem explorado com eles, bem bacana. E a parte da Nelógica traz a questão da tecnologia, né? Enquanto o IBMEC traz a expertise de negócios e como o Estado absorve cripto, a gente aqui traz a questão da tecnologia, os professores que dominam esse assunto, né? Então, no primeiro módulo, a gente tem o Carlos Cischiotto, que é da IBM, colocou blockchain na área de supply chain lá da questão dos containers. No segundo módulo, a gente tem a Solange Gueiros, que é a principal desenvolvedora de Ethereum, da Chainlink Labs, premiada globalmente com diversos projetos e com uma proposta de transformação social com formação dos devs, com a alavancagem desses devs brasileiros no mercado de cripto. Ela traz muito essa expertise ali do ambiente da Ethereum. A gente tem a Juliana Falkman, do mercado Bitcoin, que é advogada especialista em cripto na área jurídica. Então, a gente tem a Rafaela Romano também, que é especialista em finanças regenerativas, né, que é uma coisa que está linkando muito ali com a turma de ESG e dando alavancagem aí para a adoção em massa da tecnologia blockchain. Então, a gente prepara mesmo uma ementa, um corpo docente que, além de estar fazendo pesquisa na área, também estão trabalhando nessa área já faz um tempo, né? Para justamente ter essa troca com os alunos, com os profissionais, com os assessores de investimentos e os empreendedores, né? Então, a gente pensa muito de ser um hub digital, de estar passando essas informações para que realmente transforme vidas e negócios também, né? Para entender a blockchain como realmente o padrão Bitcoin vai muito além do preço, né? Mas vai na organização da indústria, né? Nas DAOs, e aí a gente vai explorando muito mais, né? Excelente. Eu sou suspeita para falar, porque desde o primeiro momento eu abracei o projeto, quando a gente nem tinha divulgado ainda, eu já estava ali empolgada para começar a falar dele. Então, eu vou deixar aqui mais uma vez o convite para a galera que está nos acompanhando e tiver interesse aí em se aprofundar no tema de criptofinanças, esse MBA é para você, e com 10% de desconto aí no link da Carol. Então, se liga nisso. Bruno, agora a gente já está chegando ao finalzinho do nosso episódio e tem a pergunta de milhões aqui do programa. O sofá financeiro é confortável? Muito confortável, nossa, muito. E além da host estar lindamente vestida com a Bitilisa, né? Em sua homenagem, eu vim de Bitilisa hoje. Não, foi muito bom, muito bom. Espero não ter feito tanta confusão, ter esclarecido mais um pouco e agradecer de novo aí o convite mesmo. E a galera que está comunicando aqui com a gente, procura ali no Instagram, no LinkedIn, é esse nome em todas as mídias sociais, vamos trocando figurinha e bora fazer matrícula, turma, bora engajar nessa revolução, alavancar sua carreira, trazer entendimento do mercado de criptoativos para você poder fazer uma gestão de portfólio mais qualificada e aí sim fazer parte da cultura da Web3 e fazer negócios, gerar renda legítima e transformar o jeito que a gente usa a internet. Excelente, ó, pessoal, vou deixar aqui de novo para vocês verem, @BrunoContardi ali no Instagram. Você pode mandar mensagem também, o Bruno é professor do MBA, ele é head ali de cripto da Nelógico e está à frente aí desse projeto incrível que eu estou participando, então vamos juntos, né, fazer essa revolução acontecer de fato aqui no Brasil. Bruno, fico muito feliz com a sua presença. Você sabe que a casa é sua, pode voltar quando quiser. Se você quiser, a gente conversa de novo. Se a galera mandar dúvidas, a gente senta, esclarece. Bora fazer um e-mail. Valeu, Bruno. Muito obrigada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.